Salve galera, fazer um vídeo aqui falando sobre o experimento de Schrödinger, né? Na verdade não é nem o gato Schrödinger, é dupla fenda. Vamos ver um vídeo aqui. Vou falar aqui, só que é muito longo esse aqui. Esse aqui é mais curtinho. Vamos ver se isso é bom. O que acontece? O experimento da dupla fenda é muito bom para exemplificar como que funciona a realidade, né? Como que a realidade ela é vibracional. E quem entende isso acaba revelando um segredo muito profundo da natureza humana, né? da realidade em si. Que é essa questão vibracional da essência das coisas, né? E entender isso é extremamente importante para entender como que tudo é mental, né? Como a vida é uma projeção mental do nosso ritmo cognitivo, né? Como o nosso ritmo cognitivo, como as nossas referências internas de padrões geram a constatação que nos fazem interpretar a realidade. E essa interpretação em si é o que nos faz ver formas, cores, objetos, né? Então, vamos ver isso aqui. Quando falamos do experimento da dupla fenda, precisamos ter em mente que o primeiro experimento realizado desse tipo foi para comprovar a característica ondulatória da luz e também a sua constituição, que até aquele ponto era alvo de muitas incertezas por parte dos cientistas da época, já que então se debatia se a luz era formada por partículas ou por ondas. Um dos defensores das características corpusculares da luz era... Ou seja, que já entra uma dualidade, né? A luz ela é formada por partículas ou por ondas, né? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, o que é o átomo, né? E essa pessoa me respondeu: o átomo é a fração irredutível de qualquer coisa. Então você pega qualquer coisa, você reduz até uma hora que você não conseguir reduzir mais. O átomo é esse pontinho, essa partícula que sobra, né? E não está errado, não está errado. Mas se o átomo é algo sólido, como essa resposta nos leva a entender, por que a luz transpassa a nossa pele? Por que o átomo compõe o ar que a gente, né, que passa por nós sem a gente sentir? Por que o átomo está nas ondas de rádio, de frequência, de Wi-Fi, de internet? Porque são ondas que passam pelo nosso corpo, certo? Ou seja, o átomo está tanto nas partículas quanto nas ondas. O átomo está em tudo, naquilo que é material e naquilo que não se entende como material. Então, na verdade, o átomo ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? O átomo são 7 cordas, certo? São 7 cordas vibracionais. Até acho que a partícula de Deus se entende dessa forma, certo? Partícula de Deus não são... me perdoe se eu estiver errado, mas até onde eu sei, a partícula de Deus, o bóson de Higgs, são 7 cordas, literalmente, vibracionais que vibram e geram o bóson de Higgs, que compõe o átomo. E o átomo em si também é essa estrutura com quarks, leptons, né? Que são a mesma, que são compostos por bósons de Higgs. Ou seja, o átomo é essa vibração tão rápida que gera o que nós entendemos como partículas, certo? Sir Isaac Newton, que acreditava e defendia a hipótese de que a luz era formada por pequenos pacotes. No entanto, muitos cientistas da época não pensavam como Newton e acreditavam que a luz tinha como formação e propagação um formato ondulatório e não corpuscular. Um desses
cientistas foi o holandês Christian Huygens, que encarava a luz como onda. Mas como Isaac Newton era a autoridade máxima na época, ficou prevalecendo a sua palavra. Apesar disso, foi o britânico Thomas Young, por meio de um dos experimentos mais famosos da história da ciência, que comprovou que a luz possui um aspecto ondulatório, comprovando e corroborando a teoria de Huygens. A luz possui um aspecto ondulatório, tá vendo? Por isso que um átomo pode passar em duas fendas ao mesmo tempo, quando o observador não está olhando. Por quê? Porque o observador colapsa a função de onda e enxerga aquilo que ele quer ver, em comunhão com a estrutura coerente da realidade. Então, a partir do momento que o observador está olhando aquele átomo, o átomo vai se comportar de uma forma. Quando o observador não está olhando, o átomo vai se comportar de outra. Porque não existe átomo sem a nossa interpretação. Somos nós que olhamos e interpretamos e dizemos isso é átomo, isso é onda, isso é partícula. Somos nós, no nosso ritmo cognitivo, feitos à imagem e semelhança de Deus, com o nosso poder co-criador, como partículas que somos dessa estrutura, dessa inteligência que chamamos de Deus. Então, a realidade é uma consequência da nossa observação. Né? Então, aqui, retornando nas leis herméticas, né? De vibração, mentalismo, que está dentro como está fora, né? Dualidade, tudo é uma coisa só. Lembrando que esse foi um experimento de dupla fenda com luz, comprovando definitivamente que a luz se propagava e tinha um formato ondulatório, até aquela época. Ademais, muitos experimentos com a luz foram realizados posteriormente, principalmente por dois grandes nomes da ciência do século XIX, Max Planck e Albert Einstein. Constataram por experimentos que a luz também se propagava em discretos pacotes de energia, os quais foram denominados de quantas ou quanto, que são os fótons. Em experimentos com dupla fenda posteriores ao de Young, resolveu-se tirar a dúvida de uma vez por toda sobre a natureza real da luz, pois mesmo constatando-se o efeito fotoelétrico, em outras ocasiões a luz também se portava tal como uma onda. E os cientistas queriam saber o porquê e como isso ocorria. Assim, resolveram então criar uma variação do experimento de Young, usando um raio laser que era interrompido por uma placa com duas fendas bem próximas. Um experimento idêntico ao primeiro, porém, com o laser seria possível controlar a quantidade e a intensidade das partículas de luz. Lembrando que nesse experimento, os físicos já admitiam que a luz era composta de partículas, porém tentava-se explicar do porquê da luz ainda se comportar como onda em algumas ocasiões. A teoria até então era de que, ao passar por uma das fendas, as partículas de fótons deveriam colidir com as paredes das fendas, mudando sua trajetória e colidindo com outras partículas de luz, fazendo o padrão de interferência detectado no primeiro experimento de Young. Resolveram então lançar um fóton, uma partícula de cada vez. Assim, acreditava-se que as partículas não teriam como colidir umas com as outras, anulando o padrão de interferência e fazendo com que as partículas fizessem uma trajetória retilínea, criando apenas duas bandas de luz. Mas, para espanto dos pesquisadores, não foi isso que aconteceu. O que ficou constatado é que, mesmo soltando uma partícula de cada vez na placa, ainda era registrado um padrão de interferência ondulatório. Nesse ponto, as questões mais notáveis da física quântica foram levantadas. A hipótese que foi formulada para explicar tal comportamento era de que as partículas estariam se comportando como uma nuvem de probabilidade, em vez de uma posição definida no espaço, tal como previsto pela física clássica. Irving Schrödinger, em seu modelo do átomo, do princípio da incerteza de Heisenberg, demonstra que é impossível ter a certeza de posição e velocidade. Ó, veja bem, ó o modelo de átomo do cara. Vocês conseguem enxergar que isso aqui é um hexagrama? Ó, 3 em cima, 3 embaixo. Você fecha aqui um triângulo, fecha outro triângulo de ponta cabeça aqui. Ou seja, o que é isso? Hexagrama. Vamos ver. Ó, certo? E ó, aqui o hexagrama dentro da geometria sagrada, né? Ó, geometria sagrada, hexagrama aqui, ó, se completando. Entende? Então tudo é essa estrutura, ó, aqui, ó. Né? Aqui a flor da vida, eles tiraram um pouco dos redondos, né? Mantiveram só os círculos internos e formou o cubo de Metatron, né? Se você olhar, isso aqui é um cubo, né?
Aqui um cubo. E é o cubo de Metraton. Por que o cubo de Metraton? Quem que foi é Arcanjo Metraton? Quem? Arcanjo Metraton. É Arcanjo Metraton mesmo, não? Ou é anjo? Arcanjo? Como que é? O Arcanjo Metraton, é isso mesmo. Quem que foi o Arcanjo Metraton? O anjo Metraton com o cubo de Metraton aqui em cima, que também é o hexagrama, certo? Que também é a geometria sagrada. São perspectivas diferentes de uma mesma coisa. O que é esse conhecimento? Percebe que aqui é um anjo violeta? Quem que é essa persona? É o mesmo Prometeus. É o que traz o conhecimento para a humanidade. Qual é esse conhecimento? De que a vida é pura simetria, é geometria sagrada. Que tudo é, o que está em cima é como o que está abaixo. O que é que está em cima e abaixo? O microcosmo e o macrocosmo. O átomo e o sistema solar, que tem essa mesma estrutura de 7/12, essa mesma geometria, essa mesma simetria, no qual nos permite ao meio constatar, analisar, tem tempo, espaço para o nosso ritmo cognitivo existir, e nós observarmos e atuarmos como observadores e plasmarmos em comunhão a realidade. Então, tudo está ligado, certo? Então, a geometria sagrada, o cubo de Metraton, o arcanjo Metraton, é tudo uma mesma referência, que também é uma referência a quem? Lúcifer, portador da luz, né? Lux Ferris, Lux Ferris, luz, Ferris, portador da luz, certo? Então perceba, geometria sagrada. Vamos ver. Enfim, né? É isso, né? Ó, essa aqui é a geometria sagrada, mas não está completa. Aqui ela é mais completa, né? E aqui você consegue observar um cubo. Aqui, ó, cubo. Você pegar essa linha aqui, tem que ter olhos mesmo para ver. Mas aqui tem o cubo de Metraton tá aqui. O hexagrama tá aqui, certo? Ó, tanto é que é o mesmo desenho. Ó, os 4 pontos aqui. 4, 6, 4, 6. No centro 7, centro 7. Hexagrama, hexagrama, cubo de Metraton. Esse aqui não dá para ver, porque ele não vem com a linha até o ponto aqui, mas aqui vem com a linha até o ponto, então aqui dá para ver o cubo. É tudo a mesma coisa, tá? Uma partícula no espaço, fóton ou elétron, por exemplo. Apenas sabe-se sobre a probabilidade dela estar em determinada faixa ao redor do átomo ou não. Mesmo sabendo dessa possibilidade descrita anteriormente, ou seja, da probabilidade, os físicos ainda tinham dúvidas em relação a qual fenda as partículas passariam, ou se ela se chocaria em alguma parte da placa antes de passar. Contudo, isso não seria o suficiente para fazer com que a partícula gerasse um padrão de onda. Assim, estaria a partícula sendo probabilidade, assumindo essas 3 possibilidades ao mesmo tempo? E estaria então essa probabilidade interferindo consigo mesma? Isso seria difícil de acreditar, porque até então a realidade seria composta de elementos subjetivos, matéria, energia, interações físicas, e probabilidade está mais vinculada ao campo informacional do que a realidade manifestada. Para tirar essas dúvidas, os físicos resolveram repetir o experimento, porém agora colocariam um detector para verificar o real comportamento da partícula, pois para eles não seria possível que a partícula estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Ao realizar esse novo experimento, por meio do qual a partícula passaria pela fenda, e o que foi constatado chocou os cientistas. Ao observarem novamente, o padrão de interferência havia desaparecido, o que não era esperado pelos cientistas. Quando medido por qual fenda cada partícula passaria, e quando falo de partícula, pode ser tanto o fóton quanto o elétron, para tentar entender o porquê das partículas individuais estarem criando um padrão ondulatório com a luz, causou-se o colapso do padrão anterior, fazendo com que as partículas se comportassem dessa vez como partículas, em uma trajetória praticamente retilínea. Esses experimentos foram realizados muitas vezes, mas não somente com partículas de fótons, mas com partículas de elétron, e também foi constatado um padrão ondulatório. Ao serem medidas, observadas, essas partículas mudaram seu comportamento ondulatório para corpuscular. Todas as partículas conhecidas apresentam a dualidade onda-partícula, e tudo dependia do momento em que a informação sobre a sua posição é medida. De modo resumido, podemos dizer que, mesmo quando medimos por qual fenda a partícula passou, se não tivermos como ler essa informação, mesmo se essa leitura ocorrer no futuro, a partícula não se comporta como unidade corpuscular. Com isso, torna-se uma nuvem de probabilidade no presente, gerando um padrão de interferência na tela. Por outro lado, se tivermos a certeza de como ler essa informação sobre a posição da partícula, o padrão de interferência desaparece e há um colapso da função de onda. Todas essas informações tornaram a mecânica quântica uma ciência fascinante, ao mesmo tempo que surreal.
suscitando características totalmente diferentes para a compreensão de matéria e energia. Assim, foi com o experimento da dupla fenda que o mundo começou a ter conhecimento que a matéria não é tão sólida como acreditávamos até então. Através desse experimento, os cientistas compreenderam que não poderiam abordar as ocorrências do mundo quântico. Você vê, a própria ciência chega nessa constatação. Então isso não é mais uma questão de acreditar ou não, isso é fato. Entender que a realidade é co-criada e plasmada através do nosso ritmo cognitivo, através da nossa observação, é um fato. E ainda assim, hoje em dia, você falar isso, tem muita gente que vai falar que não. Mas é por ignorância. A própria ciência já chegou nessa constatação. Certo? Com base no que se sabia da... Tudo é luz. Tudo é luz. Absolutamente tudo é luz. Você é luz, eu sou luz, o copo que está na sua mesa agora é luz, o seu celular é luz. Tudo é luz com diferentes ritmos, com diferentes contrastes. Diante daqueles padrões de perspectiva referenciais, sólido, líquido, gasoso. A física clássica, porque não daria certo. Que é só uma diferença de ritmo, uma diferença de velocidade, de aceleração. A matemática era outra, o mundo era outro. Embora complementares, micro e macro, ambos são descritos por leis matemáticas um pouco diferentes. Essas informações se revelaram. E assim você entende como você tem uma alma, como você tem chakras, como o seu corpo. Você tem um corpo que pode se chamar de corpo espiritual, que é o seu corpo de luz. Porque nós temos camadas. A nossa luz, ela vai se desacelerando e se densificando. Então você vê a sua aura construída pelos seus chakras, com as 7 cores ali posicionadas da luz, dando forma para o seu ritmo cognitivo, para suas sensações e para o seu corpo físico. É apenas uma luz se densificando e se materializando. Materializando é uma forma de se dizer. Nós entendemos como matéria, mas é uma luz que, em comparação com sua alma, seu espírito, suas glândulas, seus chakras, está muito mais desacelerada. Que é o que é assim que se constrói a vida, que se construiu a vida. No início, Deus disse que se faça luz. E como que da luz veio a matéria? Porque no início só existia o padrão energético mais acelerado possível, que foi se diminuindo, se densificando até chegar na luz. E a luz vai se diminuindo, se densificando e gera o que nós chamamos de matéria. São ritmos que, em comparação, em contraste um com os outros, geram referências que, a partir dessas referências, definimos o que está rápido, o que está devagar, o que é grande, o que é pequeno, o que está longe, o que está perto. E assim se define a matéria. Pela quântica, avala as fundações de uma realidade objetiva e nos coloca, não como espectadores, mas como elementos fundamentais da realidade. Ou, nas palavras de Eugene Wigner, nobre de física, continuará sendo impressionante, não importa os caminhos que nossos conceitos futuros irão nos levar. Que todo o estudo do mundo externo nos leva à conclusão científica de que o conteúdo da consciência é a realidade universal definitiva. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo. Massa, vamos continuar aqui. Fiquei curioso com esse vídeo aqui. Vamos falar sobre o experimento mental do gato de Schrödinger. O experimento funciona assim. Um gato inocente é colocado dentro de uma caixa por um cientista maluco, o próprio Schrödinger. Dentro da caixa existe um frasco capaz de liberar veneno e ele está conectado a um medidor de radiação. E o medidor de radiação, por sua vez, está apontado para um átomo radioativo. Nos próximos 10 minutos, existe uma chance de 50% de que o átomo radioativo vai emitir radiação. Se isso acontecer, o medidor de radiação vai disparar, liberando veneno e matando o gato. Ao contrário da crença popular, é impossível de prever se isso vai acontecer ou não usando a mecânica quântica. O que as contas nos mostram são possibilidades. Se a probabilidade de um átomo emitir radiação é de 50%, então existe 50% de chance de o gato estar vivo no fim do experimento e 50% de chance de ele estar morto. É só quando você abre a caixa e olha diretamente pro resultado do experimento. Porra, precisava fazer isso com um gatinho, né, mano? Pô, botasse um rato ali, sei lá, qualquer coisa, né, velho? Porra, não que o rato mereça, mas é menos pior, né, não? Que você vai ver um gato vivo ou um gato morto. E aqui começa a parte estranha desse experimento, que é um dos motivos de ele ser tão popular. Qual que é a situação do gato antes de você abrir a caixa? Se você confiar
confiar na sua intuição, você imagina que ele já estava vivo ou já estava morto antes de você olhar para dentro da caixa. Mas se você confia na matemática da física quântica, que lida com as contas sobre emissão de radiação, você não pode afirmar que o gato estava vivo, assim como você não pode afirmar que ele estava morto. Segundo a matemática da física quântica, é simplesmente impossível de saber se o gato estava vivo ou morto antes de você abrir a caixa e olhar o que tem dentro. Vem comigo que as coisas vão ficar ainda mais confusas. Só para avisar que essa camiseta do gato de Schrödinger já está disponível na minha loja, a Luz. Ela é parte da nova coleção que já está vendo no nosso site. É só acessar useluz.com.br ou clicar no link na descrição dos comentários. E se for a sua primeira vez comprando uma das minhas camisetas, use o cupom LUZ10 para ter 10% de desconto no seu primeiro pedido. Eu só não demoraria muito se fosse vocês, porque algo me diz que o estoque dessa aqui vai acabar rápido. Então, clica aqui embaixo. A física quântica é muito melhor em prever resultados de experimentos do que a nossa intuição, e isso é fato. Ela é responsável por termos uma boa noção do universo e praticamente toda a tecnologia moderna. Então, para todos os efeitos, ela é melhor... O cara tem 5 milhões de inscritos, mano. Porra, se 1% das pessoas comprar essa camiseta, é o quê? 500 mil pessoas? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Porra. $50 mil? É isso? Acho que é, né? 50 mil pessoas. Ah, dá um dinheirinho, né? Coloca aí R$100 uma camiseta? Não sei, quanto que é que... Fiquei curioso agora. R$90 uma camiseta. 50 mil. R$4 milhões de faturamento. Se ele lucrar, vai, 20%, 900 mil. É, dá pra ganhar dinheiro, né? Da nova coleção que já está vendo no nosso site. É só acessar useluz.com.br ou clicar no link na descrição dos comentários. E se for a sua primeira vez comprando uma das minhas camisetas, use o cupom LUZ10 para ter 10% de desconto no seu primeiro pedido. Eu só não demoraria muito se fosse vocês, porque algo me diz que a física quântica, ela é responsável por termos uma boa noção do universo e praticamente toda a tecnologia moderna. Então, para todos os efeitos, ela é a melhor teoria que temos da realidade. Mas se nós aceitarmos que a física quântica é uma boa descrição da realidade, nós precisamos aceitar que antes de abrirmos a caixa, o gato está meio que vivo e meio que morto ao mesmo tempo. Porque é exatamente isso que a teoria nos diz. Isso é chamado de superposição quântica, e é basicamente uma situação em que a descrição do mundo quântico contém várias possibilidades distintas que acontecem ao mesmo tempo. Nesse caso específico, o que acontece ao mesmo tempo... Ele tem 5 milhões, mas 800 mil viu isso. Então, um pouco menos. O tempo é o gato estar vivo ou estar morto. Em outras palavras, o gato está em uma superposição vivo ou morto. Se você acha a ideia de um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo estranha, então parabéns. Você entendeu a principal ideia por trás do experimento. A ideia é justamente discutir como que nós interpretamos conceitos matemáticos da física quântica para descrever a realidade. Vamos entender isso melhor. O experimento mental do gato de Schrödinger foi publicado em um artigo de 1935 intitulado Sobre a situação atual na mecânica quântica. A situação que o Schrödinger se refere é um debate grandioso sobre se a mecânica quântica era realmente uma boa teoria do mundo microscópico e, caso afirmativo, quais partes da teoria deveriam ser vistas como reais e quais são só ferramentas matemáticas úteis. A discussão começou com um artigo do trio de físicos Boris Podolsky, Nathan Rosen e um tal de Albert Einstein, que você talvez já tenha ouvido falar. Nesse artigo, eles criticavam a natureza probabilística da mecânica quântica como algo que não era realista. Na opinião deles, ela funcionava matematicamente, mas não representava o que acontece no mundo real. Eu, inclusive, tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Por exemplo, segundo a teoria quântica, é impossível saber com precisão a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Você até pode descobrir precisamente a velocidade ou a posição, mas nunca os dois ao mesmo tempo. E além disso, os resultados das contas da mecânica quântica são uma lista de possíveis resultados com as suas probabilidades associadas. Essa é a superposição, que é justamente o que acontece com o gato de Schrödinger, que entra numa superposição de vivo e morto. Mas o que deixa a situação muito difícil de digerir é que esses resultados matemáticos, como a superposição, não podem ser observados experimentalmente. Se você tenta olhar diretamente para as estranhezas quânticas, elas simplesmente somem e tudo se comporta de forma relativamente normal. Ou seja, quando você abre a caixa e olha para o gato, a superposição de vivo e morto é destruída e o gato se mostra ou vivo ou morto. O trio de físicos, que ficaram conhecidos como EPR, argumentaram que isso é uma falha da teoria quântica, que devem existir formas mais precisas de descrever o mundo que contornam das incertezas e probabilidades. Essa nova descrição da realidade, que de acordo com eles revelaria as variáveis ocultas da mecânica quântica e nos permitiria fazer previsões precisas de tudo que existe no mundo. Ou seja, eles estavam argumentando que a matemática da física quântica não era realista e que ela não representava corretamente o que existia no mundo real. Na visão deles, no experimento mental do gato de Schrödinger, antes de você abrir a caixa, o gato já deveria estar vivo ou estar morto, e não um estado estranho e exótico de superposição entre os dois. E deveria existir uma teoria física capaz de nos mostrar qual... Porra, galera, eu não tô conseguindo prestar atenção nesse vídeo, então eu vou ficando por aqui. Enfim, a questão, se você entender a questão da dupla fenda, como, né, tudo é essa energia. Você quer ver uma coisa? Para vocês entenderem como a vibração forma a matéria, né? Vamos lá. Vibração. Ó,
Pra vocês verem, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo alguma vez, mas isso é para vocês entenderem como tudo é energia. A própria geometria sagrada também vem dessa energia. Então, quando você coloca areia numa superfície plana e você consegue colocar uma vibração, fazer essa areia ressoar, ela gera formas. É o que eu vou mostrar para vocês aqui. Da mesma maneira, quando você tem... existe esse experimento. Você congela uma água que você falou coisas boas para essa água. Tipo, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, não sei o que, essas coisas assim. A água congela com uma simetria plena. Uma forma simétrica, bonita. E do mesmo jeito contrário, se você fala coisas ruins, ela congela e você consegue ver essa estrutura no microscópio. Ela congela com formas assimétricas. Por isso o verbo ele é tão forte, né? E é por isso que se deve tomar cuidado também com as coisas que você fala para as pessoas, porque essa energia pega, sabe? Então vamos ver isso aqui. Então imagina o seguinte, imagina que cada areinha dessa é um átomo. E nós estamos submersos nessa vibração. E essa vibração já molda o nosso ritmo cognitivo. E o nosso ritmo cognitivo constrói a existência dessa maneira aqui. Do mesmo jeito que essa vibração constrói essas formas geométricas, nós formamos, com o nosso ritmo cognitivo, a existência. Nós damos forma aos átomos que estão em todos os lugares. Como se a sua tela mental fosse um monitor. E os pixels fossem os átomos. Os pixels desse monitor estão formando todas essas imagens aqui, o YouTube, esse vídeo. E aqui dentro tem tudo, tem grande, pequeno, tem longe, tem perto. Se eu colocar uma paisagem aqui de uma cidade, eu vou ter esses padrões de referência. Aquele prédio está longe, está perto, mas está tudo numa mesma superfície plana que é o meu monitor. Certo? Então veja como essas referências geram a realidade. A sua tela mental não é muito diferente disso. A diferença é que você tem tempo e espaço para se movimentar também, né? E então é isso. Espero que tenha dado para entender. Comenta aí embaixo se você gostou e um abraço.